A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Eu sou o Davi Nascimento. Hoje nós vamos para a nossa segunda lição, a segunda lição do terceiro trimestre de 2021. A nossa revista que fala sobre triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Temas riquíssimos, lições importantíssimas nessa revista, que vem em um tempo tão oportuno. A nossa lição de hoje é um homem de fé e coragem. A nossa segunda lição, um homem de fé e coragem. Precisamos ter fé, precisamos ter coragem para enfrentarmos os dias em que vivemos. Antes de irmos à nossa aula, eu gostaria de convidar a você a se inscrever, a fazer parte desse canal. E todas as semanas estamos aqui ministrando as lições, trazendo elas de forma antecipada para você que é professor da EBD. E o nosso intuito é participar, deixarmos a nossa colaboração com esse projeto que tem enriquecido tanto as igrejas, projeto do qual eu cresci fazendo parte, as escolas bíblicas dominical. E ainda hoje continuo lecionando na minha igreja, sou superintendente da nossa escola bíblica e é um projeto que eu acho riquíssimo. Eu gostaria também de saber a sua opinião. Qual Bíblia de estudo você acha que seria interessante sortearmos aqui? Nós estamos com o propósito de abençoar um dos participantes do nosso canal, e o canal Recalculando a Rota quer sortear uma Bíblia de estudo. E vimos aqui duas opções, a Bíblia Thompson e a Bíblia de estudo Pentecostal. E eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários qual Bíblia você acha mais interessante, qual Bíblia você gostaria de ganhar. Talvez você tenha uma outra opção, uma terceira opção. Coloque aí, se não é nenhuma dessas duas, coloque uma Bíblia de estudo que você gosta, que você acha interessante e acha que seria uma terceira opção para a gente colocar aqui e sortear. E com certeza você vai estar contribuindo bastante conosco, nos dando a sua opinião. A sua opinião é muito importante para nós. Vamos à nossa lição, a lição número 2. Um homem de fé e coragem. O nosso texto áureo está em Gênesis, o capítulo 32, verso 28, que nos diz assim o texto bíblico. Então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. A nossa verdade aplicada nos diz que, após encontrar-se com Deus, um homem nunca mais é o mesmo, pois experimenta a vida abundante que somente Deus pode proporcionar. Quantas pessoas tiveram um encontro com Deus e tiveram a sua vida mudada? Quantas pessoas tiveram um encontro com Jesus enquanto esteve aqui no seu ministério terreno e tiveram a sua vida mudada? Nós temos o caso de leprosos, de cegos, de mortos que voltaram à vida a partir de um encontro com Cristo. Nós temos a história do apóstolo Paulo que teve um encontro magnífico com Cristo na estrada de Damasco e teve sua vida mudada. E muitas pessoas ainda hoje, todos que se encontram com Deus, todos que se encontram com Cristo têm a sua vida mudada. Aleluia, né? Que Deus maravilhoso é esse que é capaz de mudar a história, a vida de um ser humano. Os objetivos da nossa lição é explicar o que motivou a rivalidade entre Esaú e Jacó, mostrar como Deus mudou o caráter de Jacó e realçar a necessidade de um relacionamento com Deus. O nosso texto de referência se encontra em Gênesis capítulo 25, do verso 19 ao 23. Nos diz assim, e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéria. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é,
por que sou eu assim? E se foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Quando a gente lê um pouco mais adiante, a gente vai perceber que se passaram 20 anos. O texto fala que Isaac orou instantemente ao Senhor. Porque imagine um casal que depois de 20 anos ainda não tem filhos. Ao lermos o texto bíblico, Deus escolhe Abraão e faz uma promessa a ele. Essa promessa se cumpre sempre a partir de milagres. Sara era estéril e não podia ter filhos, mas na velhice Deus dá filhos, Deus visita a Sara e ela tem filhos. Sara foi visitada por Deus. Sara teve um encontro com Deus. Abraão teve um encontro com Deus e pôde experimentar um milagre, pôde experimentar uma mudança, a mudança na trajetória da sua descendência. Rebeca era estéril e não podia ter filhos, mas a partir de um milagre ela foi capaz de gerar. Ela concebeu a partir de milagre. O nosso Deus faz milagre. Ele fez milagre na vida dos patriarcas. A Bíblia está repleta, está cheia de milagres, mas o nosso Deus ainda continua fazendo milagres. O que nós precisamos é pedir instantemente. É continuar pedindo, é continuar usando a nossa fé. Aleluia. Na introdução, o nosso comentarista, o bispo Samuel Ferreira, nos diz que precisamos ter fé. Na jornada da vida, precisamos ter fé em Deus, que tudo provê e nos faz descansar em suas promessas. No nosso primeiro tópico, nós vamos entender essa rivalidade entre Esaú e Jacó, os 2 filhos de Isaac, Esaú o mais velho e Jacó o mais novo. Apesar de ser gêmeos, o Esaú saiu primeiro, portanto o mais velho, o primogênito, o que por direito herdaria as bênçãos do pai e portanto deveria trazer consigo as promessas de Deus feitas a Abraão, seu avô, e a Isaque, o seu pai. A Rebeca, ao estar grávida, percebeu que seus filhos lutavam entre si durante a gestação. A Rebeca consulta ao Senhor para descobrir o que estava acontecendo e a resposta de Deus foi que de dentro dela surgiria 2 nações. Estavam ali 2 nações. Aos olhos humanos, eram apenas 2 crianças. Mas Deus, na sua plenitude, já via ali 2 nações. O nosso Deus consegue ver muito além do que a gente consegue enxergar. 2 povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. O natural seria o maior ser servido, mas Deus diz que o maior serviria ao menor. As 2 crianças nascem, o tempo passa, o texto fala que Esaú ele se torna um caçador. Já o Jacó, o mais novo, se torna um pastor de ovelhas e um homem que habitava em tendas. Uma pessoa bem diferente do seu irmão. E o texto bíblico nos leva a um momento muito crucial. O momento em que Esaú negocia a sua primogenitura, o direito à primogenitura. O Jacó aproveita do momento que seu irmão está com fome, diz que queria comer um pouco do guisado, do cozido que o Jacó havia feito. E o Jacó faz uma proposta: eu troco um pouco dessa comida pela sua primogenitura. E o Esaú toma a decisão de vender essa primogenitura. Ele fala: para que vai me servir essa primogenitura? Eu quero é matar minha fome. E esse momento aqui nos dá uma lição muito importante. Nós precisamos tomar o cuidado de não trocar, de não desprezar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus por circunstâncias passageiras, por prazeres passageiros, por situações que nos trarão, nos satisfarão em um determinado momento de forma instantânea, mas que fará com que nos distanciamos das promessas de Deus,
das bênçãos de Deus, do que Deus tem preparado para nós. Então precisamos estar alertos para não abrir mão das promessas de Deus. E essa história de rivalidade culmina no momento em que Jacó, um moço extremamente materialista, extremamente preocupado em ter vantagem, em obter vantagem, o rapaz que havia negociado a primogenitura com seu irmão, esse moço, juntamente com sua mãe, engana o seu pai Isaque ao trocar de papel, ao se passar por Esaú e receber a bênção que deveria ser do primogênito. O Jacó já tinha a promessa de Deus, a partir daquela revelação que Deus havia feito para sua mãe quando ele ainda estava no ventre. Mas o Jacó e a sua mãe tentam agir por conta própria. Ele tinha uma vontade tão grande de alcançar essa promessa. Ele se envolve nessas histórias de trapaça, de mentira, engana o seu pai e arruma um problemão com seu irmão. Seu irmão se ira contra ele e fala: olha, assim que meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Jacó não viverá. Assim que meu pai morrer, eu me vingarei de Jacó. Por causa das suas mentiras, por causa do engano e da trapácia dele com seu irmão. A sua mãe, Rebeca, percebendo que o seu irmão tramava o mal contra ele, a sua mãe propõe a Isaque, fala: Isaque, eu gostaria de enviar Jacó para a terra dos meus pais, para a minha parentela, para arrumar uma noiva para ele, porque o Esaú já havia escolhido mulheres daquelas terras, mulheres que não eram do agrado dos seus pais, e Rebeca usa dessa desculpa e pede para que o Isaque libere Jacó para ir até a terra que morava o seu cunhado Labão, para que ele arrumasse um casamento ali, dentro da sua parentela. E numa noite de sono, durante a viagem, em uma noite, Deus se revela a Jacó em um sonho. E Deus lembra a Jacó das promessas que havia feito a Abraão e a Isaque. E nesse exato momento, Deus renova a sua promessa a Jacó. O impacto desse momento foi tão grande na vida de Jacó, esse lugar em que Jacó viu a presença de Deus, sentiu a presença de Deus, ouviu de Deus as promessas. Esse impacto é tão grande que Jacó ergue uma coluna e faz um voto, que se ele fosse e encontrasse pão e voltasse em paz, fosse e voltasse em paz, ele daria dízimo de tudo que conseguisse. O dízimo diz de gratidão. Ele está fazendo um voto que será grato a Deus se ele voltar em paz. Deus continua querendo se relacionar com o ser humano, fazendo promessas ao ser humano. Deus continua fazendo promessas e cumprindo promessas. Nós precisamos sermos gratos, assim como Jacó, sermos gratos, cumprir os votos que fazemos a Deus. O Jacó entendeu que só era possível seguir se o Senhor fosse com ele. Ele fala: se o Senhor for comigo e me abençoar. Nós precisamos ter essa postura que Jacó teve aqui nesse momento. O Senhor tem que ir conosco, o Senhor precisa ir comigo. Se o Senhor for comigo e me abençoar, detalhe, eu serei grato. Eu serei grato e restituirei o dízimo de tudo que eu conseguir. De tudo que o Senhor me fizer prosperar, eu demonstrarei gratidão. Só é possível seguir e prosperar se Deus estiver conosco. Nessa nova etapa de Jacó, ao chegar no poço de Harã, Jacó encontra com Raquel, uma linda moça. E o texto diz que ele fica tão empolgado que ele destampa o poço e ele deu água para todo o rebanho que Raquel trazia consigo. Ele vai morar na casa do seu tio, e o seu tio oferece um trabalho para ele e pergunta qual seria o salário que ele gostaria de receber por seu trabalho. O Jacó, apaixonado por uma linda jovem, ele fala que o seu salário seria Raquel. Ele queria Raquel como o seu salário. E ele se propõe a trabalhar por 7 anos por amor a Raquel. Só que o moço enganador,
O moço acostumado a mentir, a tramar planos e passar os outros para trás, ele começa a colher o que plantou. E Labão, o seu tio, o engana. Ele trabalha 7 anos para casar com Raquel, o amor da sua vida, a sua paixão. Só que na noite de núpcias, o tio e sogro entrega Léia. Léia era a filha mais velha e Raquel a mais nova. O Jacó, no outro dia, a hora que percebe que foi enganado, vai até o seu tio reclamar. E naquela época não tinha Procon, né? Não tinha esse negócio de devolução, não. O tio passou a noiva, ele já tinha dormido com a menina, ele vai reclamar. E o tio fala, como que eu casaria a mais nova? Nosso costume é casar a mais velha. Agora já foi. E Jacó então tomou decisão. Tudo bem, o meu amor é por Raquel. Eu estou disposto a trabalhar mais 7 anos por Raquel. Muita gente até diz que Jacó esperou 14 anos para casar com Raquel. Jacó não esperou 14 anos, viu, meu irmão? Passado a semana de núpcia de Léia, o seu tio Labão entregou Raquel como sua esposa. Casou-se então Jacó com Raquel, passados 7 dias da semana de núpcias. Só depois que ele começou a trabalhar para começar a construir um patrimônio. Até então foi 14 anos pelo seu casamento, pelo amor da sua vida. Essa jogada do tio dele, de botar ele para trabalhar por 14 anos, nada mais era do que a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, ele ceifará. Jacó plantou trapaças e mentira, e ele colheu isso. Quando a gente vai acompanhando o relato e Jacó está voltando para sua terra de forma escondida, ele vai dizer para o seu sogro, depois dele trabalhar esses 14 anos, e ele trabalha 6 anos para construir um patrimônio, durante esses 6 anos, o seu sogro mudou o salário dele por 10 vezes. Toda vez que o sogro dele achava que Jacó estava prosperando, ele mudava o salário. Deus abençoava Jacó e o sogro dele mudava o salário, sempre tentando trapacear Jacó. O Jacó plantou enganação, plantou trapácia e estava sofrendo as consequências da sua semeadura. Paulo, ao escrever a sua carta aos irmãos de Romano, fala que o que semeia no Espírito obedece ao Espírito Santo. Então nós precisamos saber o que estamos plantando. E nós, enquanto servos de Deus, precisamos estar sempre plantando coisas espirituais. Coisas que vão produzir os frutos do Espírito. Nós precisamos produzir os frutos do Espírito. E só produz frutos do Espírito quem planta, quem semeia no Espírito. Apesar de ter começado as coisas de uma forma muito errada, apesar de ter começado enganando, apesar de ter começado trapaceando, nós vamos ver que Deus ainda assim abençoou Jacó, por amor à promessa que havia feito a Abraão e a Isaque, o seu pai. A Bíblia nos diz que no ventre, ainda no ventre, Deus rejeitou a Esaú e escolheu Isaque. Outro dia eu conversando com uma colega nossa aqui, ela falou, mas eu fiquei chocada, como que Deus rejeitou a Esaú? Eu expliquei para ela, Deus escolheu Jacó para ser portador da promessa. Apesar das enganações, das mentiras que Jacó carregava, que Jacó proferiu, das discórdias que ele causou, apesar de tudo isso, ele foi o escolhido para carregar a promessa. Dele Deus criou uma nação. Deus fez com que surgisse uma nação. A nação que viria o Messias a partir dela para um plano de redenção da humanidade. Deus, na sua infinita bondade, faz com que a partir de Jacó, de um desacreditado, Deus faz surgir uma nação, uma forte nação. O nosso Deus faz a estéril mãe de filhos. O nosso Deus faz de um amontoado de ossos um exército. Esse nosso Deus é tremendo. E de Jacó, ele faz surgir uma nação. O Jacó recebe a ordem de Deus para retornar para a sua terra, para próximo do seu pai. Apesar de Deus ter usado da sua benevolência, da sua bondade para com Jacó, Jacó
não viu mais a sua mãe. Ele viu sua mãe apenas quando saiu da sua terra. Muitas coisas, apesar da bondade de Deus, nós pagamos um preço. Nós sofremos consequência. Ele sofreu a consequência de não ter oportunidade de velar a sua mãe, de sepultar a sua mãe. Apesar da misericórdia de Deus, as consequências vêm. Gileade, um lugar de testemunho. Quando soube da fuga de Jacó e sua família, Labão chamou os seus homens e foi atrás dele. Labão vai irado, porque Jacó recebe de Deus a ordem de voltar e o Jacó sai escondido. Mais uma vez, Jacó tenta usar da sua esperteza. Até porque também ele conhecia o tio que ele tinha. Ele imaginava que o seu tio não o deixaria partir. E é tanto que o tio está indo para trazer todo mundo de volta. O Jacó até poderia ir embora, mas quando ele encontra com Jacó, ele fala: olha, como que você sai da minha casa com as minhas filhas e meus filhos? Labão se sentia proprietário daquelas mulheres e daquelas crianças. Só que quando ele está indo ao encontro de Jacó, ele para descansar e em sonho Deus fala com ele. Fala: olha, cuidado com tudo que você colocou no seu coração para falar para Jacó. Com tudo que você planejou fazer com Jacó. Não faça o que você está planejando fazer. E o próprio Labão dá testemunho disso. Ele fala: o Deus do seu pai falou comigo em sonho. O Labão não servia a Deus, mas aquele sonho foi tão impactante que mudou os planos de Labão. Nesse local onde eles se encontram, em Gileade, eles fazem um pacto. Eles colocam um ponto nessa história. Fala: a partir desse momento, nós temos testemunhas. Todas as pessoas que estão aqui são testemunhas. Que nem eu passo desse local para lá e nem você para cá. Para causar o mal, para provocar o mal no outro. Muitas vezes nós precisamos colocar um ponto em algumas situações. Existem muitas pessoas que não são abençoadas, que não prosperam, que não vão para frente, porque continua presa no passado, querendo voltar para resolver coisas que devem ser esquecidas, devem ser deixadas para trás. Aprenda, meu irmão, coloque um ponto. Eu não vou retornar mais para querer tirar satisfação com nada. Subtópico 3.2, Val de Jaboque, um lugar de mudança. Jacó envia alguns mensageiros para ir atrás de Esaú, para falar que está retornando. Só que o mensageiro, ao retornar, fala: Jacó, o Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. Apesar de ter uma promessa de Deus, que Deus estaria com ele, que as promessas que Deus tinha feito ao seu avô, ao seu pai, se cumpriria a partir da sua geração, o Jacó teme. O seu passado está vindo em sua direção. E Jacó resolve ficar só no Val de Jaboque. Ele coloca a sua família para ir à frente e ele fica. E durante essa noite, o anjo do Senhor lhe aparece e uma luta se desencadeia até o dia amanhecer. E o desfecho desse momento, Jacó, ao lutar com Deus, ao lutar com o anjo de Deus, Jacó não só recebe as bênçãos de Deus, mas tem o seu nome mudado. Ele deixa de ser o enganador para se tornar Israel. Jacó chamou o lugar do encontro de Peniel, que significa a face de Deus. A sua alma foi salva nesse momento. Ele entende que ali ele recebeu graça divina. O Peniel foi o lugar da sua transformação, pois Deus lhe dava uma nova identidade. Deus mudou a sua vida. Aleluia! Em um encontro com Deus, Jacó tem a sua vida mudada. A sua história mudada. O seu caráter mudado. O seu nome mudado. Depois de se estabelecer, de chegar àquela região que ele havia partido antes, Deus aparece a Jacó. Deus fala com Jacó para ele ir até Betel. Para ele ir até Betel e fazer um altar para adorar a Deus, o Deus que havia aparecido a ele quando ele estava fugindo do seu irmão.
Quando Jacó fugiu de Esaú, sem perspectiva de como seria sua vida, Deus lhe fez uma promessa. Deus disse a ele: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Essa promessa foi feita no capítulo 28, verso 15. Quando Jacó passou nesse local, que ele deu o nome de Betel, ele passou ali com o nome de Jacó, enganador. Quando ele volta, quando Deus ordena que ele vá até Betel, adorar a ele, adorar a Deus, ao Deus que encontrou com ele, prometeu que estaria com ele, que guardaria ele, que prosperaria ele. Quando Deus manda que ele volte a Betel, ele volta como Israel, o que lutou com Deus, o que teve a sua vida mudada, transformada por Deus. O texto bíblico diz que Jacó, ao ir com sua família, ele fez com que todos deixassem os ídolos para trás. A família de Jacó, as servas da sua esposa, tinha costume de adorar outros deuses. Raquel, quando sai da casa do seu pai, ela rouba os ídolos do seu pai e leva consigo. Mas ao ir a Betel, ao lugar onde ele recebeu uma promessa de Deus, quando fugir do seu irmão, ele ordena que todos deixem os ídolos para trás. O Jacó, que teve a vida mudada por Deus, ele entende que toda a sua família precisava de uma mudança. Precisava deixar os empecilhos que atrapalhavam a adoração exclusiva a Deus. Todo empecilho que atrapalhava a adoração exclusiva a Deus deveria ser deixado para trás. Na primeira vez que esteve ali, Jacó chamou aquele lugar de Betel. Agora ele retorna e ele troca o nome para El-Betel. Betel significava a casa de Deus. El-Betel significa o Deus da casa de Deus. Jacó, ao ir para a casa do seu tio, ele entende que naquele lugar a presença de Deus se fazia ali. Ele entende que era a habitação de Deus e ele chama aquele lugar de casa de Deus. Só que quando Jacó retorna, ele já havia tido um encontro íntimo com Deus. Ele já havia lutado com Deus. E tendo tido um encontro pessoal com Deus, ele muda o nome do local. O Deus da casa de Deus é o Betel. Uma coisa é estar na casa de Deus. Outra coisa é conhecer o Deus da casa. Ao ir para a casa do seu tio como enganador, ele conheceu a casa de Deus. Ao retornar e ter a sua vida mudada, a sua história mudada, ele conhece o Deus da casa. Ao fazer com que a sua família abandone os ídolos, aos empecilhos, toda a sua família se encontra com o Deus da casa, se relaciona com o Deus da casa. Com essa lição, com a história de Jacó, com a história do patriarca, nós precisamos aprender. Por mais que a sua história tenha começado de forma errada, tenha andado por caminhos tortuosos, o Deus da casa pode mudar a sua história. Mais do que conhecer a casa de Deus, nós precisamos conhecer o Deus da casa e a partir do encontro com o Deus da casa, a sua vida não será mais a mesma. O problema de Jacó era que ele se achava esperto demais. Ele queria resolver as coisas do seu jeito. E resolvendo as coisas do seu jeito, ele se envolveu em mentiras, em enganação e só arrumou o problema e colheu as consequências de tudo que ele plantou. Enquanto eu e você tentarmos fazer do nosso jeito, nós só estaremos plantando enganação, plantando mentira. O que o ser humano precisa é ter um encontro com Deus, é ter a sua vida mudada pelo Deus da casa. Não só simplesmente se contentar em estar na casa de Deus, mas principalmente ter a vida mudada, transformada a partir de um encontro pessoal
com o Deus que muda história, que muda destino, que muda personalidade, que muda caráter e que faz de um mentiroso, de um enganador, o pai de uma nação. O Deus que faz o que não é vir a ser, pela sua bondade e pela sua infinita graça e misericórdia. Eu espero que essa palavra possa de alguma forma ter falado ao seu coração. Que Deus lhe dê uma semana abençoada, um abraço e fique na paz.